e não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração, palavra por palavra, revelas o infinito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta, sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não leste na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Bom, minha gente, chegamos ao ápice da briga de Jesus com seus opositores, nesse caso os mestres da lei e os fariseus, lá na cidade de Jerusalém. Jesus conta a parábola chamada Parábola dos Vinhateiros Homicidas. É uma parábola que fala de um agricultor que tinha uma vinha, arrendou alguns vinhateiros e viajou. Aqui ele está falando de Deus Pai, que criou o povo, a nação de Israel, é a videira. O profeta Isaías fala que a vinha do Senhor é o povo de Israel, a sua nação, o seu povo querido. E esse povo, então, quando esses arrendatários estavam ali trabalhando, chegou na época de pegar a colheita, e é justamente a época que Jesus veio a este mundo, né? Chegou a época de pegar a colheita, ele manda emissários, manda mensageiros, e aí são os profetas, a comparação, né, que Jesus está falando, e esses vinhateiros matam, batem, expulsam. Reiteradas vezes o dono da vinha manda pessoas para buscar e finalmente ele manda o próprio filho. E aqui Jesus está falando dele mesmo, seu filho querido, diz Jesus. E aí, quando ele vem, então eles falam: olha, esse é o herdeiro, vamos matá-lo. E aí pegaram ele, prenderam, mataram. Então Jesus está contando essa parábola justamente para mostrar que o povo de Israel é a vinha do Senhor. Mas que aqueles líderes eram os arrendatários, os responsáveis para fazer com que os frutos chegassem até o verdadeiro dono da vinha. Assim, a gente pode começar a entender também como é a maneira como nós recepcionamos as coisas de Deus, né? Ele fala assim, Jesus fala: essa vinha será tirada de vocês e entregue a um povo novo que produzirá fruto. Está falando da igreja, que ele mesmo estava fundando naquela época, né, ali, e que ele queria inaugurar essa nova civilização, esse novo povo. Mas também hoje nós precisamos nos perguntar qual é a gravidade que essa palavra tem para a nossa própria vida. Veja que existem muitas maneiras de nós rejeitarmos Jesus. Não é só o fato de estar na igreja, vivendo na igreja, significa que nós estamos acolhendo o Senhor. Pode ser que estamos fingindo só. Mas o coração de cada um deve examinar a sua própria alma, a maneira como está acolhendo ou não e como está entregando os frutos para o Pai daquilo do seu trabalho, do seu dia a dia. É preciso a gente começar a pensar: olha, se eu rejeito, Deus vai entregar para outro, né? Se eu rejeito a luz, prefiro viver na escuridão, então a luz será derramada sobre outras pessoas. Se eu rejeito a vida e prefiro a morte será derramada sobre outras pessoas. Então são as minhas escolhas, sempre as minhas escolhas, que fazem com que eu viva ou não aderindo a Jesus, acolhendo sua palavra, produzindo fruto e sendo também essa vinha nova que o Senhor plantou
e principalmente este povo novo a quem Ele confiou a sua presença neste mundo. Pensemos um pouco na nossa própria vida, na nossa espiritualidade, na maneira como nós temos lidado com as coisas sagradas. Pensemos também como nós temos rezado, como nós temos levado adiante o Evangelho. Te convido a pegar esse vídeo de hoje, esse Evangelho de hoje que você está assistindo, também, de alguma maneira, fazer com que ele chegue a outras pessoas. Que você possa ouvir, meditar, junto com a sua família. Daqui, nós colocamos no coração de Deus, juntos, eu e vocês, colocamos no coração de Deus todas as nossas disposições. E pedimos a Ele que acolha também a nossa boa vontade, mas não só a boa vontade, mas também o nosso trabalho. Que nós sejamos esses arrendatários que colhem os frutos e entregam para o Pai com generosidade, com alegria, mas também com honestidade. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bonito